Olá! A palavra de Deus, no texto de Mateus 12, verso 40, diz o seguinte: porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Ora, quando a gente lê esse texto e percebe que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, como conciliá-lo? Isso foi o próprio Jesus que disse que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele ficaria também esse mesmo tempo na terra. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Isso é uma grande contradição. Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já conectados com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí acompanhando e com certeza vai ser você que fará esse programa acontecer. São as suas dúvidas, seus questionamentos que são colocados na mira e respondido através da verdade bíblica. Obrigado por você estar aí com a gente e quem está pronto para responder as nossas dúvidas é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E agradecemos a você, amigo telespectador e ouvinte, porque você está conosco para mais um programa Na Mira da Verdade. Você que está assistindo pela primeira vez, é um programa de perguntas e respostas ao vivo e estamos esperando as suas perguntas para que nós juntos possamos fazer o programa com você. Muito bem, professor. Essa pergunta aqui que nós lemos no início do programa, esse texto que nós lemos no início do programa, Mateus 12, verso 40, onde Jesus fala que ele ficaria debaixo da terra por 3 dias e 3 noites, o Gabriel Hayazaka, ele perguntou da seguinte forma: gostaria de fazer a seguinte pergunta. Mateus 12, 40 se trata de uma interpolação tardia para provar que Jesus cumpriu a profecia? Conheço um professor de grego e hebraico que afirma que vários estudiosos dizem isso. Isso é verdade? Ou seja, essa questão de interpolação é uma questão de ter colocado esse texto para justificar o que aconteceria, o que foi dito na profecia. Mas, de fato, aconteceu isso ou não aconteceu? Como é que a gente entende esse texto, professor? Porque se Jesus morreu mais ou menos às 3 da tarde, como é que ele ficou na sepultura 3 dias e 3 noites, meu amigo? Primeiramente, esses estudiosos que falam que o texto foi uma interpolação, sinceramente, eu questiono muito o local onde eles adquiriram esse diploma, né, para fazer uma afirmação dessas, porque nenhum estudioso sério das Escrituras questiona o Evangelho de Mateus, né? O que se questiona é o final do Evangelho de Marcos, né? Então, Marcos ali 16, dos versos 9 ao 20, há um questionamento, né, entre alguns eruditos de que aquilo pode ter sido um acréscimo, mas mesmo assim não há um consenso a respeito. Agora, dizer que Mateus 12, 40 é uma interpolação é de se realmente questionar aonde os indivíduos obtiveram o diploma deles, porque isso não existe, né? Não existe interpolação no Evangelho de Mateus, né, em nenhum evangelho. Então, aquilo que existe de acréscimo, ou às vezes uma nota de um copista, é perceptível, né, por meio do estudo da crítica textual. Tá? Então, eles falaram algo que realmente não existe. Tá? Quanto à expressão 3 dias e 3 noites, ela parece realmente contradizer Lucas 23, por exemplo, 54 a 56, né? Aqui em Lucas 23, 54 a 56 fala que era o dia de preparação
quando Cristo morreu. O dia de preparação era sexta-feira, foi por volta realmente das 3 da tarde, e aí ele passa o sábado na sepultura, o dia todo, e o domingo também não passa na sepultura o dia todo, porque diz assim no capítulo 24, 1, ó. Capítulo 24, verso 1, mas no primeiro dia da semana, alta da madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então, realmente, Jesus não ficou 72 horas na sepultura, 3 dias e 3 noites. Agora, por que então que Mateus 12:40 menciona 3 dias e 3 noites? É simples. Para nós entendermos isso, temos que entender como que a cultura da época se utilizava do chamado cálculo inclusivo. O que é o cálculo inclusivo? Pelo fato de um acontecimento importante envolver uma pequena parcela de um dia, essa expressão figurativa era muito usada, né, para dizer 3 dias e 3 noites. Por exemplo, como Cristo morreu na sexta, passou o sábado na sepultura e só um pouquinho do domingo, na mente judaica, eles incluem uma fraçãozinha da sexta, uma pequena fração do domingo na contagem, porque eles utilizavam muito desse cálculo inclusivo. Hoje nós ainda utilizamos. E eu vou lhe dar um exemplo. Quando nós dizemos assim para um amigo, para algum familiar, olha, eu passei o final de semana na praia. Você não necessariamente passou todo final de semana, você foi numa sexta-feira, ficou no sábado e voltou no domingo. Isso não são 72 horas. Então é uma expressão figurativa. Se hoje é comum utilizarmos essa expressão figurativa, né? Imagine naquela época que era muito comum. Então o judeu usava do cálculo inclusivo de tempo. Quando um acontecimento muito importante pegava pequenas frações de outros dias, eram contados como dias inteiros. Então isso é mais do que natural, tem nada aqui de interpolação, é simplesmente uma forma cultural, não é, de se referir a este evento importante. E repito, se hoje nós usamos esse cálculo inclusivo, mesmo não sendo frequente em nossa cultura, não devemos ficarmos surpresos com a cultura judaica e hebraica de utilizar esse cálculo, porque era muito frequente entre eles. Muito bem, professor. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também mandar as suas perguntas pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e também @namiradaverdade no nosso Instagram. Temos ainda também o nosso blog. São várias formas que você tem para participar do programa, mandando as suas dúvidas. Nosso blog é novotempo.com/namiradaverdade. Você entra lá, você vai ver que o programa está no ar. Deixa eu já colocar ele aqui agora, que ele não estava no ar ainda. Vamos ver aqui, ó. A partir de agora, ele está no ar. Você pode mandar aí perguntas também pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Bom, na semana passada, no programa passado, eu deixei a última pergunta em aberto, porque não deu tempo do professor Leandro Quadros responder. A pergunta é essa, professor. O que significa a expressão "foram atormentados pelos séculos dos séculos"? Essa foi a pergunta que ficou em aberto aí no último programa. O que quer dizer isso, professor? O que significa "foram atormentados pelos séculos dos séculos"? Isso daí quer dizer que é um castigo eterno? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20, verso 10, onde há essa expressão. E precisamos entender essa expressão de acordo com o pensamento hebraico e considerando o contexto de Apocalipse 20, que menciona o tempo em que o lago de fogo existirá. Então diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Primeiramente, este lago de fogo em que o diabo será castigado, ele existe ou existirá de acordo com o texto bíblico. Vamos ler aqui a partir do verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto de sua prisão. Veja, depois que se completa o milênio, em que os ímpios são ressuscitados e Satanás deixa de estar preso pelas circunstâncias, porque agora ele terá alguém para tentar, depois dos 1000 anos, Satanás é solto, diz aqui o texto, de sua prisão, e no verso 10 diz que depois desse milênio, obviamente, que ele é lançado no lago de fogo. Então, em primeiro lugar, não existe um lago de fogo hoje atormentando os ímpios. Ele existirá no futuro. E mais um detalhe, se existisse hoje, veja como Deus seria injusto, né? Os ímpios mortos já estão sendo atormentados e Satanás ainda não, que é o pai do pecado, vai ser atormentado só depois do milênio. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Então, primeiramente, o tempo do lago de fogo não é hoje, está no futuro. É por isso que em 2 Pedro 2,4 diz que Deus reservou os anjos para o juízo, e é por isso que Atos 17:31 diz que o juízo é um evento futuro. Então o lago de fogo não existe, existirá. Quanto ao significado de pelos séculos dos séculos, a palavra pelos séculos dos séculos, né, que é a palavra aionios, do grego, ela significa perdurando por um século. E ela significa tanto um espaço curto de tempo, um período curto de tempo, quanto um período longo. O erudito H.G. Mulle, ele explica que a palavra aionios, que é eterno, ela pode significar um tempo finito ou um tempo infinito, dependendo do sujeito ao qual a palavra grega ou hebraica, o correspondente hebraico olam, dependendo do sujeito ao qual o termo está ligado. Eu vou lhe dar aqui um exemplo bíblico do emprego desse termo, para você ver que nem sempre pelos séculos dos séculos, na mentalidade hebraica, é um tempo sem fim. Vamos ler 1 Crônicas 28:4 e depois capítulo 29, verso 27. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse o rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. Aqui diz que Davi seria rei sobre Israel eternamente. Aqui é a palavra hebraica olam, que corresponde a aionios, lá em Apocalipse 20, verso 10. Tá? Agora, quando você vai para o capítulo 29, verso 27, é dito assim: o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7 e em Jerusalém 33. Será que é uma contradição? No capítulo 28, verso 4, diz que Davi reinaria eternamente. No capítulo 29, verso 27, 40 anos. Não é uma contradição. Como Davi é um sujeito de natureza mortal, o termo eternamente significa um tempo com fim. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que a vida dos justos será eterna, é um tempo sem fim, porque os justos serão eternos e comerão da árvore da vida. Agora, quando fala do castigo dos ímpios, não significa necessariamente um tempo sem fim. Por quê? Porque eles não comerão da árvore da vida. O sujeito, nesse caso o ímpio, ligado ao termo eterno, ele é um sujeito finito. Então, obviamente, que este sujeito ligado ao termo aionios, no grego, ou olam no hebraico, não significa necessariamente um tempo sem fim. Então, simplesmente Apocalipse 20, verso 10, descreve, sim, o tormento dos ímpios. Cada um será castigado proporcionalmente às suas obras. Porém, esse pelos séculos dos séculos não significa necessariamente eterno, um tempo sem fim na compreensão hebraica. Na nossa ocidental, sim, na compreensão hebraica, não, porque o termo para significar eterno depende do sujeito ligado ao termo. Então, se o sujeito é eterno, o termo quer dizer um tempo sem fim. Se o sujeito não é eterno, significa um tempo sem fim. Então, é muito mais coerente crermos nessa explicação com base na Bíblia e na proporcionalidade de castigo. Você imagine, por exemplo, ser jogado no lago de fogo um pecador
que pecou, por exemplo, por 40 anos e não se arrependeu, e ele vai receber no lago de fogo a mesma punição que o diabo, que é o pai do pecado. É totalmente desproporcional. Então é mais fácil crermos no que está em Lucas 12, 47 e 48, né? De que uns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. E por isso, uns demorarão mais tempo para serem queimados e outros serão queimados como palha. Eu gosto muito desse comentário equilibrado que Ellen White faz a respeito desse assunto no livro Grande Conflito, páginas 544 e 673. Então, resumidamente é isso, esse é um assunto bem amplo, mas veja, amigo telespectador, o tempo de existência do Lago de Fogo está no futuro. Então, não tem ninguém sendo atormentado hoje. Muito bem, mais uma perguntinha aqui, essa agora chegou pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem um nome aqui da pessoa, vamos lendo aqui, vamos ver se aparece. Bom dia, Tito, professor Leandro Quadros, me chamo Eduardo, a sua pergunta foi pescada, sou evangélico e sou de São Luís do Maranhão. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa, que Deus os abençoe sempre, não perco um programa, amo muito vocês, de coração, obrigado pelo carinho, meu amigo. Obrigado por você estar acompanhando aí o programa e mandando suas perguntas para a gente. Aproveito a oportunidade para perguntar: como Deus trata as pessoas que sofrem de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, pessoas que são bombardeados ou bombardeadas com pensamentos de insultos e blasfemadores contra Deus e o Espírito Santo? Como Deus trata ou como Deus vê esse tipo de pessoa que tem esses transtornos, onde a mente fica o tempo todo acusando, falando coisas terríveis e incomoda a pessoa de tal forma que ela fica se achando completamente perdida. Como é que é isso, professor? Olha, eu posso falar isso com muita propriedade porque eu também tenho o TOC, né? Hoje ele está amenizado, mas eu ainda tenho que lutar contra ele. E posso te falar com base na minha experiência, meu irmão, Deus olha com muito carinho para nós que temos esta doença. O meu transtorno, graças a Deus, não tem essa mesma gravidade, mas ele incomoda muito também. Eu tenho muitos pensamentos intrusivos e quando aumenta o nível de ansiedade ou até de alegria, não é? É como se fosse um disco riscado na mente, não é? Repetindo palavras, repetindo ideias. Então, isso é muito ruim e só a graça de Deus para nos sustentar realmente. Mas olha, eu lhe digo, o tratamento ameniza muito isso, né? Então, o que eu recomendo para você com base na minha experiência como paciente? Eu não estou falando como médico, né? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas com base na minha experiência como paciente, você tem que fazer psicoterapia, né? Das psicoterapias que eu experimentei, das abordagens, né? A que mais me ajudou foi a terapia cognitivo-comportamental, tá? O IMDR também me ajudou muito, então são abordagens interessantes. Tratamento psiquiátrico, você tem que fazer um tratamento medicamentoso, sim, não tem outra saída, né? Você tem que aliviar esse sintoma que é muito ruim. E atividade física. Agora, dependendo da atividade física, não vai ser bom. Por quê? Porque se você já tem coisas repetitivas na mente, dependendo da atividade física, você pode piorar. Se você tiver que ficar contando, por exemplo, entendeu? Então não é recomendável que uma atividade física que não envolva contar as coisas. Contar repetições, tá? Então veja, Deus sabe que esses seus pensamentos de blasfêmia são consequências da sua doença, né? Há um desequilíbrio neuroquímico no seu cérebro. Deus não te condena por isso, Deus não fica chateado com você, Deus só vai ficar triste se você não buscar ajuda, porque Deus não quer que você fique com esse sofrimento, né? Se eu que estou em tratamento ainda tenho os meus sofrimentos por causa disso, imagina uma pessoa que não faz o tratamento. É terrível a vida da pessoa. Então, busque ajuda, saiba que Deus compreende, entende você, né? Você não precisa ficar culpado, culpada por isso. E quando vierem esses pensamentos, vou lhe dar aqui uma dica, já da terapia cognitivo-comportamental. Você lembra-se o seguinte, olha, isso é resultado da minha doença. Vai lembrando, isso é resultado do meu problema. Eu vou melhorar, né? Vai questionando esses pensamentos e eles vão sendo amenizados. Mas faça tratamento, evite ao máximo alimentos estimulantes, porque quanto mais você estimular o seu cérebro,
mais o toque vai se manifestar, tá bom? Então não se culpe, não tenha medo, Deus entende você, Ele está com você. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha agora pelo Instagram. Você que acompanha a gente pelo Instagram, @na mira da verdade, mande a sua pergunta pra gente. A Soraya, a pergunta dela é a seguinte: o que dizer, ou melhor, o que quer dizer, vou estabelecer uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela? Gênesis 3:15. O que quer dizer esse texto aí, professor? Ela quer saber se isso aqui também está falando de Maria. Tem alguma coisa a ver com Maria, mãe de Jesus? Não, aqui no contexto, a referência é a Eva e também nós podemos fazer uma outra aplicação à igreja, né? Em Apocalipse 12, quando nós vemos Satanás guerreando contra a mulher pura, naquele contexto, mulher não é uma referência a Maria, mas é uma referência à igreja. Porque ali em Apocalipse 12, 1-6, fala de um momento em que a mulher se retirou para o deserto para ser protegida da perseguição. E o tempo está ali, se refere a um tempo de 1260 dias, ou 1260 anos proféticos. Então não se enquadra em Maria isso, se enquadra na igreja, que foi perseguida de 538 ali a 1798 no período medieval. Então aqui, quando Deus conversa com a serpente, Deus está aqui dizendo que na verdade aqui era Satanás, né, que havia feito uso da serpente. Deus está dizendo aqui que ele colocaria uma inimizade entre Satanás e seus seguidores, diríamos assim, e entre a mulher e a sua descendência, entre Eva e os bons seguidores de Deus, entre a igreja e os bons seguidores de Cristo. Aqui nós vemos também Deus devolvendo parte do livre-arbítrio que o ser humano perdeu quando pecou, né? Quando o ser humano pecou, o ser humano ficou escravo de Satanás e do pecado. Mas aqui, para não sermos completamente escravos, Deus devolve, diríamos assim, parte do nosso livre-arbítrio, dizendo que com a condução do Espírito, nós poderíamos exercer parte desse livre-arbítrio que foi corrompido pelo pecado. Então, Deus nos deu aqui uma baita força, porque do contrário, nós seríamos amigos do diabo. Mas como Deus nos ajudou, nós, com a graça de Cristo e com a condução do Espírito, podemos ser amigos de Deus e inimigos do diabo. Então, em resumo, é a isso que o texto se refere. Muito bem, professor, estamos ao vivo também pelo facebook.com/na mira da verdade, e a pergunta que chegou aqui é do Daniel Firmino. Ele diz o seguinte, professor: em Daniel 9, versos 26 e 27, na nova versão transformadora, a versão que o professor Leandro Quadros tem recomendado e que eu gostei muito, utiliza o substantivo o governante e não o pronome ele, como as outras versões, para se referir à pessoa de Jesus, dando a entender que seria um governante qualquer e não Cristo. Isso não mudaria o significado profético interpretado e definido por nós adventistas? Eu vou ler aqui na nova versão transformadora que eu tenho no aplicativo, professor. O 26 diz o seguinte: depois desse período de 62 semanas, de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante os exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e o seu sofrimento estão decretados desde esse tempo até o fim. Quando ele quer saber o seguinte, quando usa aqui governante, não dá a entender que é o próprio Jesus, como fala ele em outras versões, dando a entender que é ele, o rei do universo. Como é que fica isso, professor, na interpretação profética? Veja, eu estou vendo aqui a nova versão transformadora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É uma versão excelente. Óbvio, como eu sempre digo no meu programa, não existem traduções perfeitas porque não existem seres humanos perfeitos. Mas a NVT é uma das melhores traduções que tem hoje. É muito coloquial, fiel ao original. Agora, obviamente, tem ali, em alguns momentos, tem os pressupostos do tradutor. Isso é natural. Outras versões bíblicas fazem o mesmo. O que nós devemos fazer realmente é fazer como esse irmão fez, né? Quando vemos um texto, de certa forma, duvidoso,
se não sabemos hebraico ou grego, então vamos conferir outras traduções para vermos como elas apresentam o texto, né? Então, por exemplo, aqui no versículo 25, diz assim: agora ouça e entenda, passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ou ungido. Então aqui, a palavra governante, na outra versão, por exemplo, Almeida, há príncipe, mas não muda aqui o sentido, por quê? Porque tem uma vírgula indicando que este governante é o ungido. Então daria no mesmo, tá? Tanto a Almeida quanto a NVT, o tradutor ele pode interpretar aqui como uma referência ao anticristo, como sendo o personagem principal, e nós cremos que o personagem principal aqui é o Messias, né? Então eu não vejo que a NVT prejudique a compreensão, porque independente da versão, se o estudioso é dispensacionalista ou futurista, ele vai ter uma interpretação diferente de Daniel 9, 26 e 27. Agora, se o intérprete é historicista, como no caso nosso, né? Somos historicistas aí, independente da versão, nós vamos entender que o personagem principal aqui tratado é Cristo e não o anticristo. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar e mostrar para você que você pode fazer um curso bíblico gratuito com a gente. Para você ter esse curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver lá a imagem dessa revista, é só você clicar nela e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue gratuitamente aí na sua casa. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você e eu tenho certeza que você vai ver os assuntos que estão relacionados com o tempo em que nós vivemos, o tempo do fim. Peça agora mesmo, é de graça e você vai aprender muito da Bíblia. Nós temos que ir para um intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você pode mandar agora para a gente a sua dúvida e ela será colocada na Mira da Verdade. Você pode mandar através do nosso SMS, é muito fácil, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, ou melhor, Twitter não, né? Pelo Instagram, @na mira da verdade e também no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Participe, mande a sua dúvida pra gente, como por exemplo esta que chegou aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o William Júnior. A pergunta do William Júnior é a seguinte, professor: como entender o livre-arbítrio do profeta Jonas? Como entender o livre-arbítrio do profeta Jonas? Olha, isso é quase um trava-língua. A questão é a seguinte: nós sabemos que Jonas não queria pregar em Nínive e Deus praticamente o obriga a ir. A ponto de ele ser jogado no mar, o peixe o engolir, Deus vai lá e o salva. Como é que a gente entende esse livre-arbítrio aí, professor? O nosso telespectador precisa diferenciar livre-arbítrio de irresponsabilidade. Mas como assim, meu amigo? Só porque ele não queria pregar? Só não. O detalhe é o seguinte: quando ele aceita o chamado profético e se torna profeta, ele tem uma responsabilidade, né? Então nós não podemos confundir livre-arbítrio com irresponsabilidade. Nós podemos dizer a mesma coisa. Cadê o livre-arbítrio do diabo? Quer dizer então que ele tem livre-arbítrio para fazer o que ele quiser? Não é bem assim. Livre-arbítrio não pode ser confundido com libertinagem e nem com irresponsabilidade. Então, a partir do momento que Jonas aceitou o seu chamado profético, ele tinha responsabilidade pela salvação de pessoas. E a salvação de 120 mil pessoas estava em jogo. Então, quando ele está ali cheio de nhenhenhê, de mimimi para com Deus e não quer aceitar a sua missão, Deus tem que conscientizá-lo, é como um pai. Às vezes tem que dar um chacoalhão no filho.
Vai deixar o filho fazer o que quiser para ver o que acontece com o filho. Destruição total dele. Então, para o próprio bem de Jonas, Deus teve que dar um chacoalhão nele, né, para ele aceitar o chamado profético. Melhor, para ele cumprir o chamado profético que ele já havia aceito. Então, se você ler Jonas, especialmente no capítulo 4, você vê que a preocupação de Deus existe também com Jonas, porque Deus dá uma lição em Jonas. Jonas precisava ter o seu caráter moldado. Se você perceber, depois que Jonas prega a mensagem, ele estava bravo com Deus porque ele queria que Deus aniquilasse o povo inteiro de Nínive. Então Deus precisava dar um chacoalhão nele, até para ele aprender que a função dele como profeta é salvar. E aí no final de Jonas 4, né, no capítulo 4, Deus fala assim para Jonas, olha, você tem misericórdia de uma planta, porque Deus fez crescer uma planta para dar sombra para Jonas, né? E aí Deus, de propósito, matou aquela planta, né? Mandou um verme até ela, e aí Jonas fica no sol ali queimando, bravo, pede a morte. Veja, Jonas era meio mimado, né? Pede a morte, e aí Deus fala assim com ele, olha, é justo essa tua ira por causa de uma planta? E aí Jonas fala assim, ó, é justa a minha ira até a morte. E aí Deus fala assim para ele, você se preocupa com uma planta que você não fez crescer, que você não regou e que nasceu num dia e morre de uma hora para outra, e eu não vou me preocupar com Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda e ainda com uma cidade que tem muitos animais? Então você percebe? Deus deu o chacoalhão nele primeiro para chamá-lo para a responsabilidade e para ensiná-lo de que na sua função de profeta tem que salvar e não destruir. Então, não confundamos isso. Não podemos dizer que Deus tirou o livre-arbítrio de Jonas, porque isso não é verdade. Muito bem, professor. Agora manda aquelas perguntinhas capciosas, meu amigo. Se prepare aí. A pergunta, deixa eu ver quem é, do Bruno, lá de Vitória, no Espírito Santo, é a seguinte. Existem pessoas no inferno, assim como existem pessoas no céu? Hoje em dia? Biblicamente, não. Pelo seguinte, eu vou dar aqui 2 textos bíblicos importantes. A Bíblia não ensina a existência consciente após a morte. A Bíblia ensina que a única esperança de consciência após a morte ocorre com a segunda vinda de Cristo e com a ressurreição dos mortos. A Bíblia não ensina também a existência de um lugar intermediário, onde a alma aguarda o dia da ressurreição. A Bíblia não ensina isso. Eu vou lhe mostrar 2 textos bíblicos apenas de um assunto que obviamente é bem amplo. 1 Coríntios 15, onde Paulo defende a ressurreição, aqui tem um versículo que é o versículo 18, que diz assim, ó, vamos ler o 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Essa informação é muito importante. Por quê? Aqui Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo, obviamente, e ele está argumentando o quê? Que se os mortos não ressuscitam, se não existe ressurreição, primeiro, Cristo não ressuscitou. Isso torna a nossa fé inútil, porque cremos num Deus morto. E em segundo lugar, se não há ressurreição, os que morreram, os que dormiram em Cristo pereceram. Se existisse um estado intermediário, isso aqui seria totalmente irrelevante. Porque se há um estado intermediário, ou se a alma vai para o céu por ocasião da morte, não tinha um porquê de Paulo dizer o seguinte, olha, se não houver ressurreição, os que dormirem em Cristo pereceram. Como que alguém com a alma no céu perece? Não pereceu, só o corpo, mas a pessoa continua existindo. Então Paulo está argumentando de uma forma aqui, em que ele mostra que a ressurreição é o único meio de voltar à vida e à consciência. Então esse texto quebra por completo a teoria do estado intermediário ou da consciência após a morte. Porque Paulo diz, se não há ressurreição, perecimento. E por quê? Isso está em harmonia com o ensino do Antigo Testamento.
de que na morte a pessoa está inconsciente, de acordo com como diz Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Quanto ao inferno, eu destaco o que eu mencionei no primeiro bloco do programa. Apocalipse 20, verso 10, menciona que vai sim existir o lago de fogo, porém um evento futuro. Então, como o lago de fogo só vai existir após o milênio e como o juízo executivo é um evento futuro, de acordo com Apocalipse 20, verso 10, Atos 17, 31, Romanos 14, 12, 2 Pedro 2, 4. Então, isso indica que o inferno não existe, mas existirá depois do milênio. Então, eu recomendo que cada irmão de qualquer igreja evangélica ou católica, ou até um irmão espírita que esteja nos acompanhando, mórmon, avalie esses argumentos bíblicos, vá ao texto bíblico, reflita no texto bíblico e você vai perceber que mesmo que muitos líderes de suas igrejas sejam pessoas muito sinceras, né, eles não leram devidamente o texto bíblico. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui do nosso SMS, a Priscila quer que você indique textos bíblicos que falam de que Jesus é o único intercessor, para que assim ela possa explicar para pessoas que acreditam que possa haver outras pessoas a qual nós podemos confessar os nossos pecados, professor. Existem textos bíblicos claros onde mostra que Jesus é o único intercessor? Sim. O texto mais claro e direto é 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Porque o texto até inclusive explica por que só Jesus pode ser intercessor. Tá? Mas antes de ler 1 Timóteo, vamos fazer uma outra análise. Veja, a Bíblia ensina, vamos ler aqui um texto que se encontra em Hebreus 11, 39 e 40, é um texto bom para você usar também. Por quê? O que esse texto diz? Esse texto diz que as pessoas que vieram a morrer e que ainda não foram ressuscitadas, né, obviamente, ou que não foram levadas vivas para o céu, como no caso de Enoque e Elias, ou que não foram ressuscitadas como Moisés, essas pessoas, no geral, tirando as exceções, elas não receberam ainda a recompensa da vida eterna. Então isso mostra que não existe nenhum santo no céu para interceder pelo ser humano. Então Hebreus diz assim, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, aqui está falando dos heróis da fé, não é? Contudo, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto está dizendo que esses heróis da fé, sem nós, não serão aperfeiçoados, não terão o corpo transformado, glorificado e não irão para o céu, porque Deus quer que todos os justos, salvo algumas exceções, cheguem na eternidade juntos. Então isso indica que Pedro, Paulo ou qualquer outro santo tido como intercessor pelos nossos irmãos católicos ainda não se encontram no céu. Neste momento, diz a Bíblia, de acordo com o próprio Cristo, em João 11, 11 a 14, a morte é um sono até a segunda vinda de Cristo. E como Hebreus 11, 39 e 40 menciona que os justos de todas as eras serão recompensados juntos, quer dizer que não tem ninguém no céu intercedendo por nós. Então a doutrina bíblica do sono da alma, ela por si só já liquida qualquer possibilidade de intercessão de santos. E 1 Timóteo 2, 5 e 6, esse é um texto muito importante, porque ele mostra que só Cristo é intercessor e ainda dá razão para isso. No verso 5 diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, assim como existe só um Deus verdadeiro, existe só um intercessor verdadeiro e suficiente para o ser humano. E inclusive nomeia esse intercessor, Jesus Cristo. Se Maria, a mãe de Jesus, fosse nossa intercessora, a Bíblia não poderia nos deixar sem essa revelação. Não é? A Bíblia não poderia.
A Bíblia deveria dizer em 1 Timóteo 2, por exemplo, o seguinte, que temos um intercessor, Jesus Cristo, e também sua mãe, Maria. Mas não, o texto não fala isso. Nós precisamos aceitar o que está no texto bíblico. Não devemos nos utilizarmos da tradição da igreja para interpretarmos a Bíblia, né? Devemos permitir que a Bíblia interprete a tradição da igreja. E no verso 6 é dada a razão pela qual só Cristo pode ser o nosso intercessor. Enquanto que no verso 5 diz que ele é o único mediador ou intercessor, no versículo 6 é dada a razão, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve pregar em tempos oportunos. Você vê? Por que Cristo é o nosso intercessor? Por que ele é o único? Porque foi ele que se deu em resgate por todos. Somente um ser divino humano que morreu na cruz para nos resgatar pode interceder por nós. Com sua divindade, Cristo aproxima Deus de nós pecadores. Com sua humanidade, Cristo aproxima o pecador de Deus. Então, somente um ser que morre na cruz, que tem natureza divina humana, pode ser o pagamento real pelos nossos pecados e único, e por isso somente ele pode interceder por nós. Então, nós não temos nenhuma dúvida, né, da sinceridade, da devoção dos nossos irmãos católicos. Muitos nossos irmãos católicos, né, são mais devotos aos santos do que muitos protestantes a Jesus Cristo. Então, a devoção de muitos irmãos católicos é algo de muito bonito. Entretanto, essa devoção precisa ser direcionada para a pessoa certa. E a única pessoa que deve receber devoção, adoração por ser nossa intercessora é Jesus Cristo. Devemos adorar Deus Pai, ao Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Fora Deus, mais ninguém. Muito bem, professor, muito bem. Obrigado a você que está participando, mandando suas perguntas para a gente através do Facebook, através do Instagram e também pelo nosso SMS. Você já sabe, o número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui agora muitas perguntas, não param de chegar, as pessoas repetindo a pergunta aqui. Não adianta, ela fica ali como uma só, mas continue mandando sua pergunta. Mas eu queria colocar aqui uma pergunta do nosso Facebook. Professor Leandro Quadros, a pergunta é do Melquisedeque. A pergunta dele é a seguinte: tenho uma dúvida que acredito ser intrigante. Vamos lá, meu amigo. Ao examinar Gênesis 19, verso 1, observei que Ló prostrou-se para os anjos que ali chegaram, em Sodoma e Gomorra, sendo que em Apocalipse 22, 8 e 9, revela a advertência do próprio anjo para adorar somente a Deus, pois João prostrou-se diante do anjo. Qual a diferença dos dois atos de prostrar? Lá o de Gênesis 16 em Sodoma e Gomorra e agora o de Apocalipse por João, quando ele teve ali a presença do anjo. Qual a diferença desses? Quer dizer que talvez os que estiveram lá em Ló era o próprio Jesus ou não? Como é que é? Aqui realmente eram dois anjos, mas devemos considerar uma coisa, amigo telespectador. Esse prostrar-se aqui, colocar o rosto em terra, não era em sinal de adoração, como João queria fazer com o anjo em Apocalipse. Aqui era um costume muito comum de uma pessoa que era hospitaleira e que estava recebendo alguém. Muitas vezes também as pessoas se prostravam diante do rei. Então era uma prostração para demonstração de respeito, não de veneração. E outro detalhe, aqui no início Ló nem sabia que eram anjos, né? Ele achava que eram hóspedes. E ele se prostrou em respeito, em carinho por aqueles hóspedes para convencê-los a ficarem na casa dele. E com certeza, quando o autor de Hebreus fala sobre a hospitalidade, né, é bem possível que ele tenha Ló em mente quando ele fala em Hebreus 13:1 o seguinte, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a
sem o saber, acolheram anjos. Então Ló nem sabia que estava recebendo anjos. E o prostrar-se dele não foi em veneração ou adoração, foi em respeito, simplesmente isso. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui pelo Instagram, uma pergunta diferente aqui. Quem mandou foi a Vaninha. A pergunta dela é a seguinte, o nome dela é Edvane, é de Macaé, no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação. Gostaria de saber sobre a passagem de Jeremias 31, 29 e também Ezequiel 18. Lá fala duas vezes, ou melhor, fala duas vezes na Bíblia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Por favor, me tira essa dúvida. O que quer dizer esses dois textos? Vamos ler o que está lá então, nesses dois livros, professor. Primeiro, eu vou ler aqui Jeremias, tá bom? Jeremias 31, 29 diz o seguinte, olha, 29. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Então, isso aqui me parece que é um ditado, né, professor? Vamos ver o que está dizendo agora Ezequiel 18. Também no início, o Senhor me disse o seguinte, por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo, olha aqui, ó, vive repetindo o ditado que diz, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Isso aqui era uma expressão da época, ela não entendeu muito bem o que a Bíblia está dizendo aqui. É engraçado como a gente vai investigando a Bíblia e encontram coisas, né? Nunca tinha ouvido falar disso, professor. O que é isso aqui? Realmente é um ditado popular, mas olha, o contexto já revela que Deus está indo contra esse ditado popular. Ó, os dois capítulos, ó. Mas tem algum significado esse ditado? Você consegue identificar algum significado aí? Facilmente aqui, ó. Quando lemos o 31, 29 e o 30, ó, o detalhe é que nós queremos sempre ajudar o nosso telespectador a fazer o seguinte, ó, nunca ler versos isolados. Versos isolados, amigo telespectador, não trazem para nós aquilo que Deus quer nos ensinar. Nós temos que avaliar de uma forma mais contextual, né? Então aqui, por exemplo, ó, vamos ler os 29 e o 30 para você ver como é fácil de entender e o 18 também. Ó. Naqueles dias já não dirão, quem é que dizia? Era o povo, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, eles estavam tendo um ditado popular de que os pais faziam uma coisa, mas quem pagava eram os filhos. Olha o Deus dizendo no verso 30, ó, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então Deus está refutando esse ditado popular. E no capítulo 18 é a mesma coisa, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, veja, é um provérbio popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, e não comendo carne sacrificada nos altares, nem levantando os olhos para ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, e aí segue o texto. Então, Deus está indo contra esse provérbio, dizendo que cada pessoa é responsabilizada por seus próprios atos. Então, leia, procura sempre ler uns versos depois, uns versos antes, e se essa leitura não for suficiente, quem sabe você tenha que ler o capítulo todo. Se o capítulo todo não for suficiente, terá que estudar, quem sabe, o livro todo. E se isso não for suficiente, veja o que outros autores inspirados bíblicos disseram sobre o mesmo assunto. Mas neste caso especial, um verso ou dois à frente já esclarece a sua dúvida. Ok, muito bem. É o que eu sempre falo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e juntos vamos aprender mais sobre a Bíblia. A próxima pergunta é a Edmária, ela é de Guanambi, Bahia, e ela quer saber o seguinte, professor, sobre o fluxo de sangue da mulher, que fala lá em Levíticos 15, verso 19, que a mulher fica 7 dias imunda. Esses 7 dias não podemos tocar na Bíblia?
e ser batizado menstruada, por exemplo, há alguma condenação? E aí, professor? Não, temos que avaliar em que contexto Deus deu aquelas leis de saúde e de higiene para o povo de Israel. Aquelas leis foram coisas impressionantes, né? Existem especialistas que disseram que Moisés era especialista em relação a condições sanitárias. Na verdade, foi porque Deus o ensinou isso. Então veja, por que a mulher menstruada ficava impura, diríamos assim, entre aspas, por todos esses dias? Veja, primeiro, eles viviam no deserto. Segundo ponto, não tinham absorventes com a facilidade como se tem hoje, usavam panos. Terceiro, nem sempre tinham água potável. Quarto, saíram de um ambiente escravo em que os maridos eram, e elas também, mas especialmente os maridos, já estavam desumanizados, ou seja, eles não respeitavam o incômodo da mulher no período menstrual, eles queriam fazer sexo mesmo e acabou. Então veja, todos esses fatores nos mostram que a menstruação para a mulher naqueles dias era algo difícil. Então, para Deus proteger a mulher e evitar o contágio, porque obviamente a pessoa tendo fluxo de sangue, se ela tem algum problema de saúde, né, o contágio é muito mais fácil, né, muito mais propício. Então Deus criou esta lei bem rígida para que as pessoas nem chegassem perto dela, para evitar tanto o contágio e para que a mulher tivesse o seu período de descanso, de respeitasse aquele período dela em que ela estava menstruada. Então há todo um contexto. O princípio se aplica hoje, o princípio da pureza, da higiene. Agora, a forma como o princípio se aplica muda, né? Hoje você tem água potável, né? Você tem absorvente, coisas que elas não tinham. Nada na Bíblia diz que a mulher não pode pregar ou fazer qualquer coisa menstruada. Não tem nada a ver isso. Você tem que avaliar as condições da época, pegar o princípio, que é o mesmo, mas a forma como se aplica o princípio acaba mudando, não é? Muito bem, professor, nós temos 2 minutinhos, acho que não vai caber essa pergunta que eu vou colocar aqui, então vamos colocar uma outra aqui do nosso Facebook, do nosso Instagram. O Gabriel pergunta o seguinte, professor, em Levíticos 11, 24 diz que todo aquele que tocar em um cadáver de animal impuro ficará imundo até a tarde. O que significava ficar imundo até a tarde, ou o que significa hoje também? Se é que isso, como você disse aí, pode servir para hoje ou não? Realmente ali tem aquele mesmo problema, não é? O que acontecia? Eles poderiam sofrer contágio por doenças com muito mais facilidade. Então, quando o indivíduo tocava em um cadáver, não se saberia a razão da morte. Vai que foi por um caso de uma bactéria terrível, coisa parecida. Então, para evitar o contágio, o que aconteceria? Esperava-se que o indivíduo ficasse isolado do acampamento até o pôr do sol. Se nada ocorresse no organismo, nenhuma reação ou algo na pele, aí ele poderia voltar para o acampamento. Então Deus dava essas orientações para proteger o seu povo. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. Aprendemos bastante hoje e com certeza vamos aprender muito mais ainda. Obrigado pela sua participação aí, como sempre nos ajudando. E a você que mandou também as suas perguntas para a gente. Deus abençoe, Tito, a você. Obrigado por trazer as perguntas dos nossos internautas, telespectadores, ouvintes. E lembre-se, amigo telespectador, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até nosso próximo encontro. Tchau!